E olha, o combate à criminalidade acontece em todos os setores, inclusive semana passada já falamos aqui com o capitão Hollisson, né, subcomandante do Batalhão Tiradentes, a respeito do combate a um crime que afeta diretamente as pessoas que se transportam no dia a dia, que se deslocam no dia a dia dentro dos coletivos. Mas esse combate ele acontece também fora, nas ruas, onde é feito o trabalho de abordagem, operações dentro dos bairros da capital, e por isso nós convidamos o Major Márcio Rodrigues. Major Rodrigues, venha para cá, por favor, para a gente conversar. O Major Rodrigues, como eu já falei aqui no começo do programa, comandante da Rotan, Ronda Ostensiva Tático Móvel. E seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Importante destacar esse trabalho aí, porque são diversas frentes, né, Rodrigues? Não, sim, a polícia, ela atua e cada um ali com a sua especialidade. Aliás, a Rotan tem um trabalho fantástico, parabéns. E eu queria que você destacasse aí como é que está a atuação de vocês hoje. Antes vocês atuavam também no corredor de transporte. Isso. Hoje vocês estão atuando, tem uma atuação forte dentro dos bairros. Exatamente, né? A Rotan, no começo, nós trabalhávamos nos corredores de segurança, mas devido ao aumento da criminalidade, a Rotan ela foi designada para trabalhar exatamente no combate mais direto, nas abordagens dentro dos bairros. A nossa unidade, né, a Rotan, Ronda Ostensiva Tático Móvel, ela trabalha em apoio aos comandos de área, né, na região metropolitana como um todo, né, são em média 6 a 7 viaturas por dia, distribuído em vários pontos da capital e da área metropolitana e também no interior do estado. Nós atualmente estamos operando em 3 municípios no interior do estado, Presidente Dutra, Viana e também em Vargem Grande. Agora, como é que é a atuação de vocês? Eu falo em relação ao apoio dado a outras guarnições. Sim. Porque às vezes vocês estão ali, mas são chamados também, porque vocês têm uma atuação que, pelo menos assim, ao que a gente tem em vista, é que a Rotan ela tem uma atuação mais forte, mais ostensiva, chegando, pesado, né? Exato. A missão da Rotan é exatamente isso, é dar o combate mais efetivo, né? Nossa tropa também é chamada de segundo esforço, ou seja, qualquer viatura diária que precisar de um apoio, ela vai contar com o apoio da Rotan. Então, nossas viaturas elas estão posicionadas conforme os índices de criminalidade em apoio aos grandes comandos. Então, nós temos viaturas no Maiobão, Cidade Olímpica, João de Deus, Vinhais, Coama, e essas viaturas elas fazem o policiamento normal, as rondas ostensivas normais, as abordagens normais e também qualquer situação de apoio que as viaturas precisam, o CIOPS aciona imediatamente a viatura de Rotan prontamente ela se presta a esse serviço de apoio às viaturas. Rodrigo, é uma espécie de pronto atendimento, né? Sim, sim. Mas em relação, por exemplo, a esse patrulhamento normal, como é que é feito o planejamento? O que eu costumo dizer para as pessoas, Rodrigo, é o seguinte: tem muita gente que não põe fé em fazer o registro de ocorrências. Sim, isso é importantíssimo. Nós temos, né, muitas subnotificações. Muito bem. E isso, e aí mais uma vez eu trato desse assunto aqui no programa, porque isso é um subsídio interessante para o planejamento das ações policiais. Como você falou, você tem um mapeamento ali de saber, aumentou tal modalidade de crime nessa região. Porque o bandido, quando vocês começam a combater uma modalidade, eles vão migrando para outra. Não é verdade? Então, fazer o registro é importante para esse planejamento de vocês, né? Exatamente. Como eu falei no início, as viaturas da Rotan elas são posicionadas mediante um estudo estatístico que é feito pelo NEAC, né, o Núcleo de Estatística e Análise Criminal, que é da Secretaria de Segurança. Esse núcleo, ele fornece um mapa com o georreferenciamento do crime. Então, quando é detectado que o bairro está com uma incidência maior, as viaturas da Rotan elas são deslocadas para aquele bairro para dar um apoio para a gente tentar reduzir a criminalidade naquela modalidade, naquela localidade, né? Em questão de treinamento da Rotan, a gente tem, na verdade, alguns grupos dentro da polícia que eles têm um treinamento diferenciado. Sim. Para se preparar para ações de maior impacto. Em relação a isso, como é que está essa questão de preparo dos policiais da Rotan? Como é que faz para entrar na Rotan, Rodrigues? Sim, basicamente, primeiramente você tem que ser policial militar concursado, mas a gente tem um estágio de início, né? O policial ele não entra direto, ele passa por um estágio que dura em média aí 1 mês. São 2 semanas de treinamento, sendo que as outras semanas ele fica em avaliação nas viaturas. Ele só passa a vestir o uniforme depois de ele passar todo esse período. E nós temos um curso específico que temos policiais formados fora, mas que irão também fazer o curso a partir desse ano. Há uma previsão
A gente está aguardando só a liberação do comando para que tenha o curso de Rotam propriamente dito aqui. Mas nós já temos várias edições do curso de Força Tática, ou seja, o policial da Rotam, ou ele passa pelo curso de Força Tática, que é um curso bem puxado, ou pelo curso propriamente de Rotam, que é um curso que nós estamos implantando ainda esse ano. Com relação ao treinamento da tropa, a nossa tropa treina todo dia, né, uma tropa que ela treina diariamente, a tropa está de serviço na tarde, pela manhã ela passa a manhã toda treinando, treinamento de atividade física, né, treinamento tático e também defesa pessoal. Agora, por que eu entrei nesse assunto contigo, Rodrigo? Porque me preocupa muito uma questão em relação à polícia, que é a polícia amiga, a polícia cidadã. Porque a força, ela tem que ser exercida quando é necessário se exercer a força, inclusive de forma progressiva. Exato. E como a Rotam, ela tem esse caráter mais, eu diria assim, especial, um treinamento diferente, uma coisa mais firme e de empregar mesmo a força, esse trabalho ele precisa vir acompanhado também do respeito aos direitos do cidadão, aos direitos humanos, especialmente, e trabalhar isso para que o combate à violência, o combate à criminalidade não se transforme também numa violência pura por si só. Repito, a força ela é necessária e ela precisa ser utilizada. A polícia ela tem que ser respeitada até por esse caráter também. Mas não pode haver excessos nem descuido. Como é que tu trabalha isso com a tua tropa? Olha, diariamente a tropa é orientada com relação a questões de excessos, né? Não cometer excessos, como nós sempre falamos para eles. Por isso que nós focamos muito no treinamento. Uma tropa, quanto mais técnica, mais treinada, menos violenta ela vai ser na rua. Então, o policial ele é orientado diuturnamente. Toda saída de tropa, antes da viatura sair, os policiais são orientados com relação às abordagens, né? A abordagem ela tem que ser rigorosa, tem que ser dura, mas ela tem que ser com urbanidade e com cortesia. Nós orientamos sempre o seguinte: todo abordado, em primeiro momento, ele é um cidadão. Ele só será um infrator a partir do momento que for detectado algo ilícito com ele. Então, você encontrou droga, arma, alguma coisa irregular, aí sim, ele já vai passar a ser tratado como infrator. Aí a abordagem passa a ser mais rígida. Mas todo abordado, ele tem que ser tratado e deve ser tratado como cidadão. E eu aproveito até a tua fala, Rodrigues, para dizer o seguinte: não tem placa na testa de ninguém dizendo se o cidadão é um cidadão trabalhador, honesto, ou se é um vagabundo, se é uma alma cebosa. Então, assim, em primeiro momento, a polícia ela precisa fazer a abordagem com todo o cuidado, inclusive com relação à sua própria segurança, sua integridade física, né? Então, eu digo isso porque aquele que é o cidadão que a gente costuma dizer, eu sou o cidadão de bem, ele tem que entender o trabalho da polícia, que é para a sua própria proteção, inclusive, e contribuir com esse trabalho, não é verdade? Exato. Muitas das vezes nós encontramos esse tipo de situação nas abordagens a ônibus, ou seja, principalmente a gente pede para todos os passageiros do sexo masculino descerem e acabam colocando todo mundo ali naquela posição ali para iniciar a busca pessoal. E algumas pessoas acabam não entendendo, e dizem, olha, eu não tenho cara de bandido, etc e tudo. Mas não tem cara, né? Nós explicamos para eles exatamente isso, que o bandido ele não tem cara e principalmente se você estereotipar qualquer pessoa, é uma discriminação. Então não é porque a pessoa está com um traje diferente, ou ela é mais carente, você tem um aspecto de uma pessoa que está menos bem trajada, que ela vai ser uma pessoa que você vai abordar em detrimento de outra que não está. Ou seja, a abordagem ela tem que ser uniforme. Todos passam pela revista, né? Depois a gente explica a situação para o cidadão e depois todo mundo retorna ao ônibus normalmente. Então acontece muito essa situação nas abordagens ao ônibus. Rodrigo, eu vou te pedir que tu fique mais um pouquinho comigo, pode ser? Até porque eu quero chamar aqui alguns VTs que são relacionados à questão da segurança, para tu acompanhar-os comigo e de repente a gente pode até comentar a respeito do assunto. Por exemplo, acusados liberados em audiência de custódia romperam a tornozeleira eletrônica lá em Imperatriz. É isso mesmo, viu, gente? 2 dos 3 suspeitos que tinham sido liberados após audiência de custódia, aliás, é uma coisa que é bom a gente comentar também, a gente fala sempre da audiência de custódia, a gente não sabe o que é audiência de custódia. Vamos já falar desse assunto aqui. Então, na última quinta-feira, eles romperam os equipamentos de monitoramento e estão livres. Trata-se de Jonas Lima dos Anjos, o Equilíbrio, é a alcunha dele, ou Coroa, e o Claudinei Pereira Lima, o Dinei. E eles foram presos na Operação Domínio há uma semana lá na cidade de Imperatriz. A dupla e mais 3 pessoas foram presas por terem ligações com o primeiro comando da capital em Imperatriz, baseada lá na Vila Leandra e bairro Bacuri. Todos eles são suspeitos de vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas, assaltos. E aí, na audiência, a defesa teria alegado que os beneficiados, na verdade, com a soltura, tinham residência fixa.
O rompimento da tornozeleira viola os termos do benefício, que pode gerar novos mandados de prisão e, consequentemente, mais trabalho tanto para a polícia judiciária, a polícia civil, quanto para a polícia militar, que, repito, você pega um sujeito desse aí, ou dois sujeitos desse, Rodrigues, os caras já têm nas costas aí diversas acusações. E numa audiência de custódia, para que serve a audiência de custódia? Para liberar o cara numa canetada por causa de uma alegação de residência fixa? E aí os caras vão dar trabalho para... Saíram com tornozeleira. Só aí você já vê, os caras romperam a tornozeleira eletrônica, né? Exato. É uma situação que eu acredito que no nosso país deve ser discutida, a questão das leis, né? A gente nem pode citar a questão do judiciário, porque o judiciário, o papel dele é cumprir as leis vigentes. Perfeito. Então, eu sempre digo isso. Exato. Né? Cabe à polícia aprender e ao judiciário executar as leis. Então, o que ocorre muitas das vezes? A lei beneficiou esses indivíduos aí com essa saída mediante a tornozeleira e com essa atitude a gente observa que isso aí não foi eficiente para esse tipo de criminoso. Ou seja, eles saíram, tiraram e causam inclusive um transtorno maior. Vão continuar cometendo crimes. Agora não temos como monitorar eles e teria que ser presos novamente para poder entrar no sistema de novo. Eu digo o seguinte, a gente tem até algumas leis que são muito boas no sentido de serem bem intencionadas, mas na hora de aplicar, você vê que difere muito a prática da teoria, né? O que está no papel não é como a gente gostaria que fosse na prática. Isso em relação a diversas leis, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma ótima lei, mas serve às vezes para... favorece com que o criminoso utilize de menores para a prática de crime. Perfeito. E já alicia desde pequeno. Né? E aí você já tem um adolescente infrator já com uma idade, com entendimento, né? Perigoso. Né? A mesma coisa a audiência de custódia, que eu acho que é distorcida. Isso aí era... Sim, ela com certeza deveria ser utilizada de uma maneira benéfica para você pegar aqueles infratores que realmente não deveriam entrar num sistema fechado, né? E ter essa oportunidade de cumprir a sua pena em liberdade, até porque nós temos um sistema penitenciário lotado, né? Então, e ineficiente. Porém, como você falou, muitas das vezes ocorrem essas distorções. Né? Agora, Rodrigues, combate ao tráfico também. Inclusive, a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico apresenta às 2 horas da tarde de hoje. Sobe aí para mim, por favor. Aqui na capital, a Superintendência vai apresentar os detalhes sobre a apreensão de 210 quilos de maconha. Boa parte do material foi apreendida em Estreito, na região tocantina. Quem tem informações a respeito desse assunto é a Jaqueline Teixeira. 2 homens foram presos portando aproximadamente 215 quilos de maconha na madrugada desta segunda-feira no município de Estreito. De acordo com informações da Senarc da capital, já havia sendo realizadas investigações sobre pessoas que estariam transportando drogas para o Maranhão. Com base nessa investigação, a suspeita é de que essas drogas estariam vindo da região sudeste. Como não se sabia o destino correto dentro do Maranhão para onde essas drogas iriam, foi deslocada uma equipe da Senarc de Imperatriz para dar apoio às investigações. Os 2 homens foram apresentados na delegacia de Estreito e foram encaminhados para a unidade prisional de Porto Franco e se encontram à disposição da Justiça. É uma outra linha, como eu falei no começo da fala, para você combater a violência, você tem que combater também o tráfico de drogas. Sim. E aí, enquanto a Polícia Civil faz grandes apreensões através da Senarc, tem também o trabalho de vocês em campo, né, Rodrigues? Sim, sim. Nós, um dos objetos que a gente procura de ilícito também, além de armas e drogas, e armas brancas e de fogo, são drogas, né? Então, esse ano, nós apreendemos mais de 800 papelotes de maconha, mais de 800 gramas de cocaína, 600 gramas de crack, né? Então, isso aí a gente encontra já na ponta da linha lá do usuário, né? Essas apreensões já são aquelas apreensões maiores que você consegue interceptar antes da distribuição. Pois é, mas é importante, tanto no varejo quanto no atacado, esse combate, né? Aí é o trabalho da polícia Civil junto com a Polícia Militar. Exatamente, porque a boca de fumo ali onde é consumida a droga, muitas das vezes aqueles usuários, eles acabam cometendo infrações, né? Roubo para poder alimentar o vício. Então, às vezes, assaltos com a mão armada, arma branca, arma de fogo, muitas das vezes são para adquirir bens para ele poder trocar ali para alimentar o vício dele, né? Agora, Rodrigues, além da violência no trânsito, a criminalidade ela também tem feito vítimas aqui na região metropolitana. As ações criminosas têm ocorrido com frequência nos coletivos que circulam nos principais corredores da capital.
E o Batalhão Tiradentes, conforme eu já falei aqui, ele tem intensificado as abordagens. Nós conversamos sobre o assunto na semana passada e agora nós temos uma reportagem aqui no Na Hora D para a gente acompanhar junto. Nas abordagens, os policiais militares fazem a revista das bolsas dos passageiros, materiais suspeitos, como esta seda que foi apreendida pelos policiais. Mas nenhuma droga ou arma foi encontrada com o passageiro. É checado ainda pelos militares a existência de um mandado de prisão contra qualquer suspeito. Essa tropa ela é deslocada de acordo com seus horários. Assim a gente pode maximizar o serviço da polícia. Então esse levantamento para a gente é muito importante. É o setor administrativo em parceria com o setor operacional. O setor operacional, quando sai do batalhão, ele já sabe especificamente os horários e aonde ele tem que estar para poder diminuir o índice de assalto nos ônibus. O Batalhão Tiradentes da Polícia Militar foi criado com o objetivo principal de garantir a segurança no transporte público. As abordagens são realizadas por toda a grande ilha de São Luís, dentro de um mapeamento que é feito em conjunto com as forças de segurança e o Sindicato dos Rodoviários, por meio de dados repassados pelos profissionais que atuam no transporte público. A zona rural de São Luís aparece como um dos pontos críticos. Neste último final de semana, 3 homens assaltaram um ônibus coletivo. A polícia fez buscas, mas os bandidos fugiram por um matagal. Já nesta segunda-feira, uma mulher identificada por Beth e conhecida por ser assaltante de ônibus foi presa pela polícia. Por isso, com este trabalho de prevenção, a população se sente mais segura. Então, certo fazer aí, do jeito que está aí a plano de assalto aí, matando gente inocente aí para assaltar, certo que eles estão fazendo, o trabalho deles está excelente. Estou a favor demais, botar. Segundo dados do Sindicato dos Rodoviários, em 2017 foram contabilizados 392 assaltos de janeiro a julho. Em relação a este ano, houve redução no número de crimes. Em 2018 foram registrados 339 assaltos. Nos últimos 2 meses de balanço, foram os que apontaram os menores índices, com 21 registros em junho e 17 em julho. Isso aí é sentando com o setor de transporte, é sentando com a sociedade debatendo, porque a polícia em si só, ela não tem condição de fazer um trabalho de adivinho. Quem nos dá os dados é a própria sociedade, para que a gente possa efetivar o serviço e maximizar, dando maior eficiência e eficácia no combate. Aí uma síntese do que a gente falou, né, o cidadão parabenizando o trabalho da polícia, contribuindo com a abordagem, o fato de ter as informações para poder sair, com a sociedade contribuindo, o próprio setor do transporte aí, o sindicato contribuindo, e cada qual na sua área, num conjunto que se soma ao final. Batalhão Tiradentes, os CEPANs, quero mandar aqui inclusive um grande abraço para a Tenente Coronel Edilene, para o Coronel Aritanã, Coronel Alexandre, pessoal do Tiradentes. E para a gente encerrar, por favor, acrescente aí o que você quiser acrescentar, Major. Dizer que a Rotan ela atua tanto na capital como no interior do estado. Nós trabalhamos tanto em apoio às unidades, mas também atendendo a comunidade, né? Qualquer viatura da Rotan está disponível para a população procurar, né? Nós iremos atender de pronto imediato, mediante também solicitações do CIOPS. E aproveitar também que foi colocada a questão dos ônibus, né? Nós trabalhamos com dados estatísticos. Então, existe um problema muito sério que é a questão da subnotificação, ou seja, o crime ocorre e nós não temos a chamada do 190. Então, a todos os cidadãos que estão assistindo o programa, que qualquer crime que ocorrer, que você presenciou ou que você mesmo tenha sido vítima, não deixe de ligar para o 190, porque com base nesses dados é que nós fazemos o nosso trabalho de georreferenciamento e você vai ter o local onde está ocorrendo a incidência criminal. Então, se, um exemplo, um roubo de ônibus desse daí numa localidade, você prejudica ali em torno de umas 30, 40 pessoas que estão dentro do ônibus daquele. Então, não pode deixar de ligar. Você tem que ligar para o 190, passando as informações, porque aí nós vamos ter o dado para trabalhar naquela localidade e atuar de forma pontual. Major, obrigado pela presença aqui. Leva o nosso abraço. Eu agradeço a oportunidade. A todo mundo lá da Rotan, beleza? Um grande abraço à Polícia Militar do Maranhão.